Oi, gente, a paz do Senhor. Vai começar o nosso podcast, o Em Uma Hora Podcast. E hoje está aqui conosco a missionária Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Jesus abençoe sua vida. E fique aqui com a gente, viu? Porque é um programa de Deus para a sua família. Roda a vinheta! Mas eu sou muito grata porque a irmã está aqui nessa noite, viu? Amém. Jesus abençoe sua vida. Amém. Eu estou muito grata, né? Com mais essa oportunidade, né? Com mais esse privilégio que o Senhor está me concedendo, né? Porque para mim é um privilégio, né? Fico regozijada o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida também, né? Quero, assim, louvar a Deus, né? Por essa família batista, amém? Que eu sei que é um milagre de Deus, né? Me chamo Ana Cláudia, né? Para muitos, missionária Ana Cláudia, né? Esposa do pastor Ivan Carvalho também, uma bênção. Congrego ali juntamente com ele, né? Onde ele me pastoreia na Igreja Missionária Casa do Pão, né? Onde temos alguns trabalhos, o nome do Senhor tem sido glorificado, né? Naquele lugar. Salvado muitas vidas, né? E eu tenho visto a mão do Senhor de uma forma linda e extraordinária nas nossas vidas também. Amém. Eu já participei de alguns cultos lá, de vez em quando eu recebo convite, sou agraciada pelo convite de ministrar a palavra lá e posso contemplar a graça do Senhor sobre aquele lugar, viu? O lugar é pequeno, mas é igual coração de mãe, né? É cheio de Deus. É bênção. É especial, lá é especial. Eu sempre falo, e sempre quando eu tenho uma oportunidade para alguém, eu sempre falo, visita, vai lá, vai na Casa do Pão, visita lá, porque lá é diferente, né? Igreja pentecostal raiz mesmo, com doutrina. Eu vejo o pastor Edivan, ele dirige a igreja, né? O esposo da missionária dirige a igreja com mãos de ferro. Verdade. A respeito de uma base bíblica, a respeito. Então, assim, eu sempre falo, vai lá que você vai Quando gostar do que Deus faz. Quando o Senhor, ele colocou essa chave na mão do pastor Edivan, ele disse, olha, me entrego essa chave, né? E aqui eu entrego ela com o domínio da palavra, onde está em João 15, né? A videira verdadeira, né? Então, ou seja, sempre com a palavra da verdade. Doa quem doer, né? E o evangelho desses últimos dias tem que ser assim. Tem que ser na palavra dura mesmo, né? E só fica quem quer, né? Nós sabemos que hoje o evangelho, infelizmente, né? Não é para todo mundo, né? Você vê que tem pessoas que aceitam Jesus hoje, mas não conseguem perseverar, não conseguem sustentar, né? Vestir verdadeiramente a camisa do evangelho. Por quê? Porque sabemos que o evangelho tem que ter compromisso, né? O evangelho não é para todo mundo, né? Ou você é ou você não é. A gente sabemos que as coisas de Deus, ela não é fácil, né? Muita gente se engana quando vem para o evangelho achando que as coisas de Deus vai ser tudo fácil. Não é fácil, né? Então eu costumo dizer que a porta lá é estreita. É uma porta estreita. As pessoas têm esse contexto de achar que servir ao Senhor é um mundo de facilidades, né? Que eu sirvo ao Senhor e Deus, ele tem a obrigação de me abençoar da forma de como eu tiver, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. E hoje muitos ministérios e cristãos têm caído por conta desse mesmo pensamento. E também é cumprimento da palavra. A gente vê quando a palavra vai dizer que a respeito das doutrinas de demônio, né, irmã? Não é baseado na palavra a respeito de como servir ao Senhor. Porque, como a irmã falou, é a porta estreita. É com santidade. A própria palavra vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou a gente se santifica, ou a gente não vai para o céu. E se a gente não for para o céu, se a gente não for para o céu, a gente tem outro caminho, né? E o caminho é de morte eterna, né? Morte eterna. É terrível. Eu me entristeço muito, né? De ver toda essa situação, de ver tudo isso. Mas glorifico a Deus, porque ainda tem ministérios ainda que está perseverando, sabe? Na verdade. E a Casa do Pão é um lugarzinho desse, né? E a irmã me fala, porque a missionária é mãe, é irmã, é pastora, louvado seja Deus. Como está sendo assim, está à frente da obra? Porque a senhora é lado a lado, né? Com seu esposo ali.
E a gente sabe que lidar com pessoas, acredito que muitas pessoas já entraram, muitas pessoas já saíram do ministério e tal. E assim, acho que pro pastorear, para pastorear, tem um diferenciado. Não é todo mundo que é direcionado, não é todo mundo que tem esse dom para pastorear, né? Então, como tem sido assim para a irmã, tá assim lado a lado, porque tá ao lado do pastor, é a pastora, né? Acredito que, principalmente para a questão de mulheres, a senhora é quem acaba auxiliando muito das mulheres e tudo. E como é que tá assim à frente, né, desse trabalho assim, de pastorear, né, lado a lado com o esposo? A minha missão, né, na verdade, é de acolher mesmo, né? Eu sempre tive isso, antes mesmo de... que na verdade é minha casa, né? Onde é a igreja ali, foi onde eu morei com minha família, né? Então, antes de ali ser uma igreja, era a minha casa. E sempre foi isso, um acolhimento, né? Ali passou muitas pessoas doentes, enfermas, eu e minha mãe sempre acolhendo, eu e minha mãe sempre cuidando, antes de ser igreja, antes de eu ser a missionária. Então, isso já estava dentro de mim, né? E aí, quando eu recebi esse chamado do Senhor, que eu aceitei, né, ao Senhor Jesus, que na verdade que não foi eu que aceitei, foi Ele que me aceitou, né? Eu verdadeiramente, eu compreendi o chamado do Senhor na minha vida. E eu nunca disse não para o Senhor. Até porque se no mundo de outrora, né, eu já acolhia, eu já fazia, isso estava dentro de mim. E hoje está pastoreando juntamente com meu esposo, né? Porque quem conhece o pastor Edivan sabe que o ministério do pastor Edivan é itinerância, né? O pastor Edivan é para pregar em becos e vielas, né? Subir e descer. Ele não tem muito aquela paciência para apacentar, né? Mas do jeito dele ele apacenta, né? Daquele jeito meio bruto, meio de Pedro, ele apacenta. E eu sou aquela paciência, né? Eu sou já o outro lado que da perseverança, de entender, né? E juntos temos dado muito certo nisso, né? Cada um, né, de uma certa forma, fazendo o seu papel, né, ali para o Senhor, e nós temos conseguido ir adiante com esse ministério, onde já vai aí, né, para 6 anos, né? Graças a Deus, né? O nome do Senhor glorificado. E Deus tem sido assim maravilhoso, né? Não vou dizer que é mil maravilhas, né? Como a senhora acabou de falar, né? São pessoas que entram, a gente se apega quando pensar que não, sai, né? Mas assim, a obra de Deus não pode parar. E nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Eu costumo falar também que liderança, pastorear, você ter muito equilíbrio. Porque muitas coisas vêm para tirar isso de você. E se você não tiver esse equilíbrio e você conseguir passar isso para quem está em sua volta, aonde pode desmoronar aquele castelo que você está construindo. Sabendo que a cobrança ela não vem só do homem, ela vem de Deus, né? E é como diz a palavra do Senhor, quem começou a boa obra, é Ele que tem que aperfeiçoar. A obra é de Deus, a obra não é nossa, nós não somos dono de ovelhas, de ninguém, né? Então, uns saem, outros entram, né? E é isso aí. A obra de Deus não pode parar. Deus vai assim, vai abrir um caminho para novas vidas serem restauradas, libertas, né? Infelizmente, na verdade, não era para sair, era para estar lotada, né? Na verdade, era para estar lotado, né? Mas tem mesmo a questão do ser humano em si, da pessoa em si. Então, o nosso trabalho aqui mesmo é justamente acolher, fazer o ID, pregar. Eu sempre tive esse conceito, né? Mesmo não sendo dirigente, mesmo não sendo liderança. Eu acredito que o trabalho, eu falo isso por ser ovelha, eu sempre falo que o trabalho do pastor não é mandar em mim, é justamente pregar a palavra, é me ensinar, é pastorear. Então é uma decisão minha seguir ou não aquilo que me foi ensinado na base da palavra, né? E muita gente tem se desviado por conta disso, por querer, pelo próprio eu, pela própria rebeldia, né? Infelizmente, né? Mas eu louvo a Deus também, porque eu sempre falo. Eu acredito que Deus, Ele permite que pessoas, né, com o seu eu, pessoas saiam para ser tratadas. Porque eu sempre digo assim, gente, Deus, eu acredito que Deus, Ele prefere que uma pessoa vá lá no mundo, viva tudo que tiver que viver para reconhecer que precisa de Deus,
para reconhecer que precisa ser liberto do que está dentro da igreja e servindo e verdadeiramente não está servindo, sabe? Não serve ainda ao Senhor. Está lá com uma aparência, está lá com muitos até como bode, mas não como o cristão. É a questão do vaso de honra e o vaso de desonra, né? Que fica ali dentro da casa do Senhor. Eu, assim, no meu chamado, né, missionário, eu vivo muito a palavra de Lucas 10, né? Onde nós vamos ver ali, se a gente vê todo o texto, o contexto, né, biblicamente ali, do que Jesus nos deixou, né? Ele vem falando acerca da seara, né? Ele vem dizendo ali que grande é a seara, né? E pouco são ceifeiros. E quando eu passei a ler esse texto, que eu passei a mastigar, né? Cada pedacinho que vai falando, né? Onde o Senhor vem dizendo, né? Que ele vai repartir os 70, né? E eu digo, Jesus, eu quero ser esses 70. Eu quero fazer parte desse índio do Senhor. Porque o que está acontecendo hoje, missionária Renata, né? É que as pessoas, elas vêm para o Evangelho, né? Entram no Evangelho, mas elas não deixam o Evangelho entrar nelas. Porque se elas deixassem o Evangelho entrar nelas, elas poderiam compreender que o Evangelho não é tão difícil. Verdade. É a gente que complica o Evangelho. O Evangelho não é tão difícil. Quando você passa a viver a palavra de Deus e a obedecer, foi o que a senhora acabou de falar, as coisas ficam mais simples e mais fácil de você ir adiante. Mas quando a gente quer fazer com as forças dos nossos braços, a gente não consegue viver o Evangelho. Porque verdadeiramente a gente não vai conseguir enfeitar, ou como a palavra do Senhor diz, né, daquele que coloque ou acrescente um tiro, né, um ponto, uma vírgula, tira, bote. Tem que ser o que a palavra diz que é, né? E ali eu passei a viver e a receber a palavra de Lucas 10 sobre o meu coração, onde o Senhor, ele me chamou, né? Quando você vai ali em Lucas 10, 19, ele dizendo que o Senhor já me deu poder, ele já me deu autoridade, né? Para pisar em cobra, escorpiões, e se alguma coisa mortífera nós viemos comer, beber, dano nenhum nos fará. E o Senhor conta conosco para poder levar o reino de Deus afora. O Evangelho do Senhor não é só 4 paredes. Muitas pessoas estão aprisionadas dentro de igreja. E o Evangelho de Deus não se coloca só a gente dentro da igreja. O Evangelho de Deus se coloca em que a gente somos dentro da nossa casa, né? A referência que nós somos no nosso trabalho, a referência que nós somos na nossa rua, no nosso bairro, né? No nosso local da faculdade, da onde nós estudamos. É onde o Senhor quer que verdadeiramente nós sejamos fruto daquilo, isso, número de testemunho, né? Ou seja, índio, vai, prega o meu evangelho, é só dentro da igreja? E tem muitas pessoas que elas estão frustradas dentro do evangelho, e aí ficam botando culpa em liderança, ficam botando culpa em A, em B, em C. Gente, o evangelho de Cristo está dentro da gente. E isso é uma chama que ninguém pode apagar, só nós mesmos que podemos apagar. Se o Senhor te deu uma ordenância e está dizendo que Ele é com você, vá adiante. Mas faça tudo na obediência do Senhor. E o que é que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão se autorrotulando alguma coisa, muitas das vezes pelo fato, né, de buscar um pouquinho, de saber um pouquinho isso, de ter um dom, né? Porque como eu lhe falei, eu não me descobri exatamente no Evangelho que eu tinha um dom de apacentar, de acolher. Eu não preciso de um óleo se derramado na minha cabeça para dizer que eu sou pastora, não, ou missionária. Louvado seja Deus, eu não preciso de nada disso. Isso já veio comigo desde o mundo. E foi fácil colocar isso hoje em prática no Evangelho. Então alguma coisa você vem de lá e você pode botar dentro do Evangelho, né? E usar isso em favor da obra de Deus. E é o que eu faço hoje para a glória de Deus, né? Eu me alegro, não falo isso para minha exaltação, mas eu me alegro quando eu faço uma panela de sopa. Eu me alegro quando eu vejo pessoas vindo com vasilha, vindo com panela, né? E vem ali para tomar. Então, é uma delícia, e se alegre, leva para casa. De pessoas, às vezes, no final, dizer assim, missionária, eu não tinha nada para dar, né? A meus filhos, e aquela sopa ali
verdadeiramente, né, ela veio como um auxílio divino para a minha vida. Então eu me alegro, porque eu sei que o que eu estou fazendo não é para a minha glória, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Quando a gente pega uma caixa de som que a gente bota em uma boca de fumo, quando a gente sai daqui que se junta com outros irmãos de outras igrejas, fazemos uma cruzada para pregar o evangelho fora das quatro paredes, dentro da igreja, mas fazer o índio do Senhor fora da igreja, né? Porque eu costumo falar que nós não podemos se perder. Eu costumo falar que a igreja, ela funciona como se fosse um posto de gasolina, ali onde nós buscamos combustível, ali onde nós precisamos, né, se manter calibrado, né, para poder sair para fazer a obra de Deus. Só que tem pessoas que estão invertendo, né? Tem pessoas que querem ser tudo lá fora, mas não quer vir, se encher e prestar conta dentro da sua congregação. E por isso tem pessoas que estão se frustrando, né? Não conseguem criar raiz, fica um dia hoje aqui, outro dia ali, e verdadeiramente ele está achando que está servindo ao Senhor, não está servindo a ninguém. Ele está servindo a ele mesmo, porque aonde ele chega, se o negócio não está bom para ele, não, aqui não está bom para mim. E o evangelho não é bom para mim, não. O evangelho tem que ser bom para Jesus. O evangelho não tem que me caber, eu que tenho que me enquadrar no evangelho de Cristo. Então, assim, eu costumo falar que precisamos entender verdadeiramente o que é o evangelho e aceitar aquilo que Deus nos deu. E não a gente querer que seja feita a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Amém. É justamente essa rebeldia, essa revolta, né? Essa falta de espiritualidade também, né? Eu nem sei como titular. Porque eu tenho 5 anos, né, de evangelho, né? Até 2023 eu tenho 5 anos de evangelho. E assim, ó, hoje, durante 3 anos, mais ou menos, 3 anos pra cá, eu tenho visto coisas absurdas que eu nunca imaginei ver no evangelho. Sabe, porque tem gente que é cristã há 10 anos, a senhora mesma só está citando de coisas de anos, que desde quando eu conheço a senhora é cristã. Né? Então, assim, mas de 3 anos para cá eu tenho visto coisas que eu tenho ficado espantado. Então, assim, é muito difícil hoje para uma pessoa conseguir entrar no evangelho diante de tudo isso. É muito difícil, é muito complicado, sabe? Porque eu louvo a Deus porque eu ainda consegui entrar um pouquinho antes de tudo isso, da própria internet revelar muitas coisas. A gente vê, acho que desde sempre, você é crente, fulano, e não sei o que, e que fulano é ladrão, e que só presta para roubar, e que tal, não sei o que, e a gente vê muito isso, muita decadência, né, a respeito do reino, a respeito do mundo espiritual. A própria pandemia veio para revelar os verdadeiros. Verdade. Veio para revelar os verdadeiros, porque a gente vê hoje as igrejas se encontram muito vazias, né? E como a missionária falou a respeito da liderança, as pessoas têm estado com seus ministérios muito frustrados e tal, e colocando a culpa em liderança, mas também a gente tem visto muita liderança também dando a desejar, sabe? Não dando assistência devida a respeito. E eu não falo nem de acolher, botar no colo como se fosse um bebê. Eu digo de alimentar simplesmente com a palavra do Senhor, que é o que a gente tem que receber, né? Eu vejo uma grande deficiência por parte de alguns ministérios, né? O que acontece, né? A palavra em Joel vai dizer, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Ninguém quer ler Bíblia. O que está acontecendo aí? Eu, no caso, né, eu me sinto bebê também ainda. Eu vou completar 16 anos de evangelho. 16 anos de evangelho, né? Eu estou aí para completar. E aí o que isso acontece? Bebê sou eu, nós estou tomando leite. Botar com a senhora. Se eu for debater com a senhora, eu estou tomando leite ainda. Aí o que isso acontece? Mas você pode estar vendo algumas experiências até mais profundas do que eu, porque aí as coisas estão sendo muito aceleradas e tá, muitas coisas estão acontecendo, como a senhora mesmo acabou de falar. O que a gente não via, né, há 10 anos, a gente está vendo muito rápido hoje. E as coisas do Senhor, verdadeiramente, ela é muito individual. Né? Cada um com sua experiência. Aí o que isso acontece? O que eu tenho observado? Um espírito de loucura muito grande no meio do povo de Deus. É verdade. Um espírito de inquietação, de confusão. E as coisas de Deus não trazem confusão. Uma palavra que eu costumo muito viver. As bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. Se tem coisas que estão ali acrescentando dores, que estão ali trazendo tormento, irmãos, isso não é de Deus. A gente precisa se autoexaminar. O que é que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, né?
que se nós se examinássemos, não precisaria que ninguém se examinasse por nós. Então, ou seja, precisamos nos examinar e verdadeiramente ver onde está o erro e parar de ficar culpando A, B, C, né? Isso vai tanto de liderança, quanto vai também, né, daqueles que estão sendo, de uma certa forma, ouvinte, né, alimentado, né, pelas lideranças também. Vice-versa, estamos precisando verdadeiramente lembrar da onde a gente caiu, se levantar e viver de novo, né, o Evangelho de Cristo. Porque hoje o que nós estamos vivenciando aí verdadeiramente, como a senhora acabou de falar, não está aproximando as pessoas, mas está afastando as pessoas, né? E eu que faço obra na rua, eu vejo que estão criando barreira, que as pessoas não estão conseguindo chegar na igreja por causa de maus testemunhos, né? Então, ou seja, muita gente, eu sei que você pode falar que está em casa, que é desculpa, né? Mas eu digo para você com toda a convicção, precisamos dar testemunho. Precisamos dar testemunho. A Bíblia vai dizer que mais vale um testemunho do que uma pregação. Então, mais vale o que nós somos, de fato, do que o que nós pregamos. O que está acontecendo aí, missionária Renata, é que as pessoas, elas estão querendo muito dizer que e sendo que elas não são, e as pessoas sabem que elas não são. Então, às vezes, a pessoa está ali com o microfone na boca, mas aquele vizinho sabe que aquela pessoa não é aquilo que ele está pregando. Aquela criança, aquele filho sabe, aquela esposa sabe que aquele homem, né, aquele esposo também sabe que aquela mulher não é aquilo que está pregando. Então, esse mau testemunho, né, essa falta de caráter no meio do evangelho está verdadeiramente afastando as pessoas. E está ficando cada vez mais difícil de você ganhar alma. Está muito difícil. Ou então você ganha e conseguir manter. Você tá muito difícil. Acho que o mais difícil é justamente manter. Né? Como a gente está falando, mas eu falo assim, né, a respeito de liderança, eu falo assim, ó, porque tem ministérios que não é ministério da palavra. Tem igrejas que não ensinam a pessoa a ler a Bíblia. Então a pessoa já entra ignorante, a pessoa tem uma doutrina ignorante e vai permanecer ignorante. Sabe quando é um ministério que é base da palavra, abre a Bíblia e abriu, e você ali está direcionando a viver aquilo que a palavra nos requer, que nos chama, que nos pede, a respeito de quem é Cristo. Amém por isso, louvo a Deus. Mas eu falo, sabe, dessas que nem isso faziam, e isso eu acabo vendo. Aquele negócio do me dê, do tome, sabe, da bênção, de carro, disso, daquilo, de você pagar pela bênção. Tem gente que paga, não, Deus vai me abençoar, então eu vou pagar a igreja tanto, porque eu sei que Deus vai me retribuir com o carro, com a casa, sabe? Essa loucura insana, isso é loucura, irmã, e eu fico assim, ó, eu fico com medo, porque a cada dia eu vejo a vinda de Cristo mais próxima. Se aproximando. Por conta de tudo isso, por conta Os de tudo isso que a gente sinais. viu, os sinais, né? E os escândalos na internet, a respeito de prostituição, a respeito sabe, de roubo, de coisas até abomináveis aos olhos do Senhor, sabe, com crianças, tudo isso partindo de quem justamente deveria vir o testemunho, justamente de quem deveria ser nuvem, né, de testemunho. Então isso também tem contribuído, né? O diabo ele tem usado muito nessas áreas para justamente trazer à tona, né? Apesar que está no meio, no meio bíblico, quando a palavra vai dizer que não tem nada oculto que não venha a ser revelado, ninguém acha que está fazendo o que está fazendo, que vai ficar oculto, não vai, mas o diabo também aproveita, sabe? A gente não está fortalecido, né? Se não tiver fortalecido na presença, se não tiver forte, se não tiver alimentado, se não tiver vida com Deus, se não tiver testemunho, acaba se envolvendo com esse tipo de coisa e acaba sendo um mau exemplo e envergonhando, né? Nos envergonhando diante de Deus, porque a gente não é ninguém para envergonhar Deus, né? E o que acontece aí? É por causa de um todos falham. Porque hoje você para em um ponto de ônibus, né?
como eu fui com minha filha e minha mãe, essa semana a gente fomos para o hospital. E quando chegou ali, eu parei na loja do lado, né, uma livraria, e comprei ali 200 folhetos, né, e logo em seguida minha filha disse, minha mãe, eu quero dar. E ali ela pegou um tanto de folheto e ela passou a dar ali no hospital. Vitória está aqui com a gente. E ela passou a dar ali no hospital, né, e aí o que acontece? Passou uns 2 ou 3 pessoas, eu fiquei observando de cá, que pegou o folheto, amassou, jogou fora, né? Outro foi, também passou, já deu outro que estava na frente, ela observando. Aí eu dizia a ela assim, firme, dizendo a ela firmeza. Porque muitas das vezes isso acontece porque tem pessoas que estão dando mau testemunhos. E quando a gente chega num lugar para dizer que nós somos evangélicos, vai ter missionária, eu vou dizer com toda a convicção, vai ter momentos que a gente vai sair corrido quando a gente dizer que somos crentes. Eita, Jesus. Porque pessoas vai olhar pra gente e vai dizer, o quê? Você faz parte desse povo? Você faz parte desse povo? Você vai ter medo de pregar a palavra em alguns lugares, né? E ali eu disse a ela para ela não temer, não tenha medo, né? Sustente. E ali ela continuou dando. Jesus nos ama, porque eu ensinei ela a não falar Jesus te ama, porque essa forma que a gente fala Jesus te ama, ele se sente ofendido. Então eu ensinei ela a dizer assim, fale Jesus nos ama, ela pronto. Aí ela foi dando a todo mundo, Jesus nos ama, Jesus nos ama. E quando a fisionomia dela queria bater, eu dizia não, levante e diga, continue dizendo que Jesus nos ama. Deixe quem quiser amassar, né? Deixe quem quiser não dar crédito à palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que ela sendo uma criança, ela se abateu. E nós, como adulto, nós também temos se abatido de outras formas, né? Porque nós temos tentado pregar o verdadeiro evangelho, mas tem pessoas que não estão aceitando devido a isso que a senhora acabou de relatar. Que tem muitas pessoas que estão, infelizmente, né? Usando a internet para estar barganhando, enganando, roubando, matando. Com certeza. Hoje mesmo pela manhã eu recebi uma mensagem de uma missionária muito triste, né? E ela veio relatando sobre isso, falando, ô irmã, toda hora um link me enviando, né? Número de Pix para me fazer, que aí vai estar comprando a minha briga, que vai estar orando por mim. Gente, isso não é evangelho. Você não precisa me pagar para eu estar orando pela sua causa. Isso não existe. A Bíblia vai dizer que de graça a gente recebeu, de graça a gente damos, né? Então, assim, ela me falou aquilo ali muito triste. Ela disse, ele falou que existe uma maldição sobre a minha vida. E que se eu fazer o Pix para a obra dele, que ele vai comprar essa guerra e através disso essa maldição vai ser desfeita. Então, é muita coisa que não condiz com a palavra do Senhor. O Evangelho não é isso. É sobre isso que eu falo, sabe? Minha revolta é essa. Essa falsa, esse falso evangelho, essa falsa profecia, tem um nome que as pessoas colocam para isso hoje no evangelho, né? Que é mesmo para tirar mesmo das pessoas. Tirar, e foi justamente isso que a gente estava falando a respeito disso, né? Do roubo em si, de estar barganhando com o Senhor. Eu oro por você, eu vou pagar a Deus para que eu venha ser abençoado, né? Mas eu louvo a Deus, viu? Porque ela ainda tem esse entendimento. Pior que não tem, chega lá e diz, não, eu vou pagar, porque aí eu sei que o pastor, ou o irmão, ou o pregador vai orar pela minha vida, e assim Deus vai me abençoar, né? Então eu louvo a Deus por pessoas que ainda têm essa mente aberta, ainda tem uma espiritualidade, ainda tem discernimento da palavra, e não estão se deixando enganar por muitos. Verdade. Né? Porque não é mais poucos, não, são muitos. São muitos. Né? São muitos. E a gente louva a Deus porque a gente que estamos aí nessa caminhada, né? De ficar firme a cada dia, porque é Mateus 24 se cumprindo, né? Onde vai dizer, né? Que tudo isso era lícito, né? E o amor de muitos se esfriando, né? As pessoas hoje elas estão buscando seus, como vai dizer lá em Timóteo também, seus interesses, né? Seus deleites. O evangelho para muitos, né? Tá sem sair, né? Muitas portas que estão se abrindo aí, não é para ver salvações de alma, né? É para tentar tirar a gordura das ovelhas, né? O pouco que as pessoas têm, né? Para poder se fazer
né, Se se beneficiar, né? E aí vem com a chave, receba a chave disso, receba a chave daquilo, né? E verdadeiramente a chave do conserto eles escondem, que é a chave do conserto que vai levar, né? Eu, a senhora e todos nós ao caminho do céu, né? Que é a doutrina do Senhor Jesus nas nossas vidas. E sendo que o próprio Cristo não nos ensinou a receber, e sim a dar. Isso que aí eu fico assim, o povo tá doido, né? Tá lendo a Bíblia. Não, pessoas assim acham que lê ao contrário. Primeiro, não lê, dá. Não lê. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Não lê dessa forma, né? Lê assim, ó, é melhor receber do que dar. Acho que o povo tá lendo dessa forma, porque ele tá insano, viu? E a missionária, quantos anos? 16 anos. Oh, meu Deus. 16 anos de ministério. 16 anos de ministério. A idade eu não vou nem perguntar. A gente não pergunta, né? Uma dama a gente não pergunta. Mas eu não pergunta coisa comigo, não tenho 40, assim, fala, tenho 40. Né? Deus é bom, louvo a Deus que eu cheguei aos 40. É verdade. Pela vida que eu levava. Não pela vida que eu levava, eu já passei das estatísticas. São um milagre de Deus. Então, louvo a Deus por ter 40. E sem sequela. Né? Porque a gente sabe que a vida que a irmã levava, muita gente, né, vem para o Evangelho, né? E o Senhor permite, como Paulo, né, que fique os espinhos na carne, que fique as sequelas. E eu louvo a Deus, né, que a irmã, graças a Deus, é sadia, tá aí com todo vigor para fazer a obra de Deus. Amém, amém. Deus é que é bom. Me diz uma mulher da Bíblia que te inspira, sabe? Assim, uma mulher que te inspira na Bíblia, que a senhora tem como referência, assim, para a sua vida ministerial, para a sua vida como mulher, sabe? Se hoje eu fosse resumir o que é o Evangelho para mim, devido a tudo que eu estou vivendo, né, ministerialmente, no meu casamento, amizades, né, que são bem pouquíssimas, eu costumo falar que o profeta não tem amigos, né, eu resumiria gratidão, uma palavra que eu amo, gosto muito, é gratidão. E quando se fala de gratidão, né, eu lembro de Ruth, me alegro com ela, né, e a minha vida toda ela foi inspirada nela. Por quê? Porque a profecia que veio do meu casamento veio enfatizado em Ruth, veio em cima de Ruth, né, quando eu recebi a profecia do meu casamento, e aquela dedicação dela, né, com Noemi, devido a tudo que elas duas passaram, as percas, né, ela deixar de servir, né, o Deus dela para servir o Deus que o marido dela ensinou, né? O Deus, né, da sogra dela. Então, assim, eu me alegro muito, né, com a história de Ruth. E amo, né, pregar. Meu esposo disse que eu só prego Ruth. Você não tem outra pregação não, Ana Cláudia? Eu disse, eu amo pregar Ruth, né? E todas as vezes onde eu vou em uma igreja que eu nunca fui, Deus me dá Ruth. Mas a revelação é diferente. Eu digo, meu filho, a revelação é diferente. Mas é isso, né? É uma história de muita gratidão e que hoje a gente não vê mais, né? Hoje está muito escasso gratidão. As pessoas estão sendo muito ingratas, né? Nós podemos analisar que hoje tem muitas pessoas que estão deixando de cuidar de pessoas para cuidar de animais, né? Por quê? Porque você vê o exemplo de um cachorro. Alimente ele um dia, ele provavelmente, né, todos os dias que ele te ver, ele vai ser grato a você. Mas você passa a alimentar uma pessoa a vida inteira. O dia que você não faz pelaquela pessoa é como se você nunca tivesse feito nada por ela, né? E ali ela vem para te dar o bote com todas as forças. Então, assim, eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho amadurecido muita coisa. E uma das coisas que eu percebi nessa história, né, da nossa irmã Ruth, né, acerca da perseverança dela, quando ela atentou, ouviu, obedeceu tudo que Noemi falou com ela, e ela foi ali resgatada, né, que eu também costumo falar que eu também fui resgatada. Deus me deu, né, uma segunda oportunidade quando ele me trouxe meu esposo. Eu observo muito assim, que as pessoas hoje, elas dizem que vivem o evangelho, mas elas não esperam o tempo de Deus, né?
E assim, eu esperei o tempo do Senhor, né? Eu fiz tudo certo. Eu digo com toda a convicção. Eu fiz tudo certo, eu não me precipitei, eu não fui em busca de nada. As bênçãos do Senhor, né? Ela correu atrás de mim. Porque eu fui uma pessoa fiel ao Senhor e tenho sido, né, fiel a Deus até hoje, nas minhas decisões. Eu prefiro me ferir, eu prefiro me sangrar, né, do que ver a obra de Deus perecer. Eu passo muita coisa para eu não ver a obra de Deus, né, perecer. Então eu costumo dizer assim, que Deus está vendo todos os nossos esforços, né? E assim como ele viu também os esforços de Ruth ali, né? Em ser grata a Noemi, em trabalhar, ir para Lida, e Noemi ficar ali em casa, e ela dizer, não, Noemi, o homem da casa agora vai ser eu vou trabalhar, eu vou te ajudar, né? A gratidão daquela mulher me inspirou muito. E eu sou assim, eu sou desse tipo de pessoa, que o que eu puder fazer, né? Principalmente com pessoas que já me ajudou. Eu faço porque não me ajudou, imagine por que me ajudou. Então, gratidão é tudo que estão precisando viver nesses últimos dias. Eu amo o livro de Ruth. E a gente vê, né, a recompensa, assim, né, dada por Deus, tanto na questão de ser abençoada mediante a situação que ela vinha passando, que ela estava passando, financeiramente falando, quanto ela dar à luz ao que viesse a ser um descendente do próprio Cristo. Né? Então, faz parte da linhagem. Deus chegou, apagou todo o passado dela, toda aquela adoração, toda aquela vida, todo aquele mundo que ela vivia, né? E transformou, restaurou, né? E fez uma judia. Ou seja, nós podemos analisar que melhor, como vai dizer o livro de Eclesiastes, né? Melhor não é o começo. Tem pessoas que chegam hoje no Evangelho e já quer bênção hoje, já quer vitória hoje. Não, você tem que gemer, você tem que chorar, né? Você tem que disfarçar, você tem que cantar glória a Deus e aleluia, passando suas aflições, né? E só o Deus vendo ali o que você passa, porque no momento certo Deus vai te honrar. E foi o que aconteceu com Ruth. Deus honrou ela. Honrou aquela mulher de uma forma linda. Honrou. Agora imagine tudo que essa mulher vivia dentro de casa, a forma como era falada de Cristo, do próprio Deus, porque ela não foi pregada de qualquer forma. Verdade. Não foi algo que tocou a alma dela, para ela dizer, não, eu vou onde você for, eu vou. Teu Deus é o meu Deus. É forte, é grandioso. E a irmã faz parte do círculo de oração, gente. Dia de terça-feira pela manhã, círculo de oração a partir das 9 horas, né, missionário? 9 horas. A partir das 9 horas. Na verdade, às 8h30, né? Já tem obreiros na casa pagando preço, orando, porque a gente sabendo que é uma investida para as pessoas não chegar na casa do Senhor. E o círculo de oração ali para a glória de Deus, né? São pessoas que vêm da ilha, pessoas que vêm de Nazaré, pessoas que vêm do bairro da Paz. O Senhor, Ele marca encontros com pessoas naquele lugar. É algo assim muito maravilhoso que Deus faz naquele lugar. Terça-feira, a partir das 8h30, né? Estamos em uma campanha poderosa, né? Onde vai dizer uma carta para Deus, né? Estamos ali em folhas brancas escrevendo, querendo que o Senhor faça tudo novo nas nossas vidas, né? O que passou, passou, né? Vem escrever uma nova história na sua vida e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, que será um ano de vitória, né? Um ano diferente. Vamos profetizar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o círculo de oração, eu gosto muito de círculo de oração. Eu me inspiro muito quando Pedro, né? Quando aquelas mulheres estavam ali orando e tal, eu sempre falo, gente, círculo de oração, é oração, através da oração que Deus se manifesta, né? Move os céus, né? Quando a igreja está orando em um foco, em um propósito. Eu acho o círculo de oração um dos cultos o culto mais importante. Com certeza. Da igreja, eu acho o círculo de oração. Eu costumo falar na igreja que o círculo de oração lá da igreja, né? É o coração da igreja. Ele bate, né? E ali, tudo que acontece ali é justamente para a igreja se manter de pé. Eu costumo falar... Houve libertação. Houve libertação e as pessoas não compreendem, não
não compreende a necessidade do círculo de oração, a necessidade de orar. Muitas vezes muita gente quer ir pro culto de libertação. Chega lá, ora que você orou, culto de libertação. Gente, se você não orar, não tiver vida com Deus, se não, né, se não participar, se não se derramar, não tem como haver. Então, foi no círculo de oração, eu vejo ali como o primeiro círculo de oração, né, da história, que foi ali, que foi o começo do círculo de oração. Que as mulheres deu as mãos, que orou, que clamou e as cadeias foi ao chão e Deus deu vitória. A Bíblia vai dizer que Deus mandou um anjo. Deus deu vitória. Que coisa incrível. Um anjo. O poder da oração. O poder da oração, gente, é grande demais. Eu tenho muitos testemunhos ali do ciclo de oração, muitos. Conta um, vai assim, vai contar assim. Eu tenho uma experiência assim que marcou a senhora e toda a igreja. Assim, toda a igreja. Eu tive um poderoso lá no ciclo de oração que é uma mãe, né? Eu acho que era uma mãe, se eu não estiver muito enganada. Ou foi uma tia, né? Ela levava sempre aquelas fotos, ela sempre vinha do bairro da Paz, né? E levava foto, tinha uns 7 jovens naquela foto ali, uns 7 jovens, né? E eu lembro que num dia de terça-feira, nós estávamos ali orando naquela mesa ali de oração, né? E nós tocamos ali naquelas fotos e aquele clamor, né? E as coisas ali acontecendo, o nome do Senhor sendo, né, eu creio, glorificado. E através da nossa, eu creio, irmão, através das nossas orações, porque foi palavras dela mesmo, né? Quando ela foi lá dar o testemunho e pegar a foto. Houve uma operação no bairro da Paz, né? Onde nessa foto havia 3 sobrinhos dela. E ali, a maioria daqueles jovens, todos tiveram sua vida ceifada. Mas todos aqueles 3 que estavam naquela foto ali, nenhum deles tiveram a vida ceifada naquela terça-feira. E foi um dia de terça-feira. Meu Deus! E ela foi lá, né? Logo após que passou, ela teve lá para contar esse testemunho, porque ela não faltava um ciclo de oração, né? E por casualidade ela faltou esse, e também Deus depois disso abriu uma porta também de trabalho para ela. Mas ela faltou esse ciclo de oração. Mas isso não impediu, né, do nome do Senhor ser glorificado. Passou na televisão, né? Aqueles jovens todos tiveram sua vida ceifada. Mas esses 3 sobrinhos dela, né, foram todos presos, mas estão vivos, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Um dos testemunhos que eu tenho, né? Outros, teve muitos fortes. Teve um também que a filha da nossa obreira, né? A gente ali orando de joelho com a foto dela na mão, né? A mãe mesmo pegou, passou para uma, passou para outra, e ninguém sabia que a menina estava grávida de gêmeos. Estava grávida de gêmeos. E nessa terça-feira, enquanto a mãe estava ali, né, orando, a menina foi levada às pressas, com sangramento, para o hospital. Quando chegou lá, né, mandaram escolher ou as crianças ou a mãe. E ali o marido escolheu a mãe, né? Porque as crianças estavam em malformação, né? Acho que estava de 4 meses ou 5 meses, mas não dava para aparecer, de gêmeos. E, ou seja, mas a mãe está viva, né? E poderá gerar outros filhos, né? Eu creio assim, em nome de Jesus. E está aí também um grande testemunho. Um milagre, né? De milagre. Milagre. Gente, eu sou testemunha do ciclo de oração. Como eu falei aqui no começo, eu sempre falo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para alguém, eu sempre falo, gente, vai lá, vai na casa do pão, que você vai ser edificado com o que Deus vai te fazer naquele lugar. Eu sempre falo, sempre uso a casa do pão como referência. Então, dia de terça-feira, círculo de oração, a partir das 8h30, já tem gente na casa, né, orando, intercedendo para aqueles que vão chegar lá necessitando de cura, de libertação, tanto para a sua vida como para o seu lar, né, para a sua vida financeira, trabalho, que a gente já intercede por tudo, né? Por tudo. E nós temos ali uma consagração forte. E não somos forte. nós, na verdade não somos nós, né? Como eu faço parte do ciclo de oração da igreja, é mediante a sua fé. É a fé. É a sua fé. Se E você a busca, crê, né? Se você crê que Deus pode se manifestar pelo poder da oração, Deus vai se manifestar, né? A gente não tem poder de fazer nada. E nós damos um grande incentivo, né? Que Mas é a tudo é consagração, que nós abrimos hoje meia-noite e entregamos lá ao meio-dia com um belo café da manhã. O Senhor sempre prepara um belo café da manhã, né? É algo assim
do céu, maná de Deus mesmo, né? Nós temos o espiritual e logo após, né, nós temos ali aquela comunhão que também está muito difícil e eu faço de tudo para isso não perder, né, lá na igreja. Tão bom e Nós suave, temos, né? nós temos essa comunhão, né, que precisamos muito, né, tá vivendo, que tão bom tu sabe é que os irmãos vivem de união. Eu faço questão, não vá para casa, tome um café, né, nem que seja só um pouquinho, porque é horário do almoço, né? Vão almoçar, mas as pessoas se confraternizam ali, né? E se conversam, quando precisar que não, já começa a rolar outro manto, o rolo começa a descer. Isso é Deus começa toda terça-feira, viu, gente? Toda terça-feira, é bênção de Deus. Ainda tem os outros cultos, horários de cultos, né? Nós temos a quarta-feira, né? Que o pastor Edivânio costuma falar que é a janta. Mas a janta você sabe o que é, né? Eita. É o cajado mesmo, minha filha. É dia de quarta-feira, né, às 19 horas, culto de doutrina. Nós temos sexta-feira, culto de maravilha, né, culto de libertação, uma bênção também. E nós temos domingo, culto da família, 18 horas. Eita, como Deus é bom, né? Banquete, né? O ciclo de oração, libertação da família. E estamos aí até Jesus doutrina. voltar, né? Até Jesus voltar, né? E cumprir o querer dele, né? E dizer até que ele nos ajudou o Senhor, estamos aí nessa árdua missão, porque não é fácil. Não é fácil. Não. É sofrer pelo Evangelho, né? A Não própria é palavra fácil. vai falar a respeito disso. Se a gente disser que tá bem, sabe? É quando a gente se disponibiliza, tá ali. Gente, assim, dizer que foi uma luta. A gente, quando a missionária chegou pra gente poder gravar, tava tendo um som terrível, como vocês mesmos sabem, eu sempre falo. Se vocês ouvirem algum som aí por trás, não liga não, filho, é porque o nosso estúdio ele não tem isolamento sonoro, então vocês sempre vão escutar cachorro latindo, criança gritando, mãe batendo de filho, então buzina de pizzaria, então vocês ficam em paz, viu? Mas estava um som tão alto, terrível, eu disse, meu Deus, antes da missionária chegar, eu disse, meu Deus, como é que a gente vai gravar assim? Aí a missionária chegou e tal, a gente conversou um pouquinho, Deus deu vitória. A irmã já entrou assim, Jesus, vai repreender esse som aí, Senhor, vai repreender esse som aí, né? Aí a gente chegou, fez uma oração, até um pouquinho aqui, teve um pouquinho de som, possa ser que saia aí no fundo, na hora da edição eu vou tentar tirar, mas para a glória do Senhor, tá um silêncio, tá uma paz, a gente tá conseguindo gravar bem direitinho, né? Porque fica esse som aí mudando. E a gente está aqui justamente falando das coisas do Senhor. E ficar esse som mudando no nosso fundo, fica feio, né? Fica feio. Então, se vocês, caso ouvirem qualquer coisa, vocês ficam em paz aí, viu? Que é só poluição mesmo sonora, viu? Dizer para vocês também, desde já quero pedir que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, viu? Vai lá também nas nossas redes sociais. O meu Instagram é Renata_Batista. E o Instagram da missionária é Ana também, arroba. É isso aí mesmo que a senhora falou. Eu vou deixar aqui na descrição o arroba, tanto da Casa do Pão, da igreja, para você estar indo lá, tá dando uma olhadinha, né? Eu vejo a irmã sempre posta lá nos stories lá, todo o culto que acontece, tudo que acontece no culto, toda a manifestação de Deus. Tem uma blogueira, porque eu mesmo tenho uma pessoa que faz isso aí, porque eu... Mas tá tudo lá, gente, que eu visualizo, tá lá todos os dias, eu visualizo lá os stories e a gente vê, né? Às vezes é um culto. Então você quer ver, quer assistir, tá em casa, quer dar uma olhadinha, quer ouvir algo da parte do Senhor, vai lá nos stories que eu digo a você que Deus vai falar o seu coração. Amém. E eu vou deixar aqui na descrição o arroba da missionária e o arroba também da igreja, para você estar dando lá uma olhadinha e sendo edificado lá. E segue, né? Segue para poder estar assim, alcançando mais vidas. Aquilo que chegar ao teu coração, vocês podem compartilhar com outras pessoas. E eu creio assim que vidas vão ser abençoadas, né? Porque Deus ele é bom, ele é fiel. As promessas do Senhor, elas se cumprem sobre a nossa vida. Amém. Né, irmã? Eu quero agradecer porque eu já falei com a irmã, preciso da senhora, socorro. Vai lá, irmã, me dá uma entrevista e tal, né? Porque eu gosto muito assim de pessoas de Deus, essas pessoas, né? Tem muito a acrescentar, assim. Aí a irmã, não, Renata, oxe, minha irmã, eu tô pra obra. Não, minha filha, eu vou mesmo, não sou de correr, não. Meio difícil e tal, mas eu não sou muito de correr, não. Eu não sou de correr. E tímida, porque quando se fala de filmar, eu corro, né? Mas não é tranquilo? É bem tranquilo, é bem tranquilo. É só um bate-papo. Eu quase dizia não com medo, mas... Algumas pessoas correram, assim, principalmente as que se diziam ser as mais próximas mesmo de mim, nem assim, sabe? Foi mesmo. Não, eu não deixo nenhuma. Então assim, mas eu louvo a Deus
Eu louvo a Deus, eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Eu vejo o cuidado do Senhor com as nossas vidas, entendeu? Eu gosto, eu vivencio, isso aí são experiências, a gente vai aprendendo, né? Cada dia a gente vai aprendendo. E segredo, né, que eu costumo muito passar isso. Não deixe nada descer pro seu coração. E vai adiante, né? E Deus vai fazendo a obra. Sou bem tranquila em relação a isso, graças a Deus, sou bem tranquila. Gente, deixar para vocês também é uma opção de leitura, né? Luz nas Trevas. Esse livro aqui, gente, eu consigo ele lá no site da Grão de Trigo. Então, assim, são livros que a gente recebe, livros gratuitos, você só faz uma inscrição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer crescer na graça e no conhecimento, né? Então, tudo que tem aqui é contexto bíblico, né? Você vai lendo e o autor, muito usado por Deus, ele expressa e traz na Bíblia. E o que eu achei legal é que você pode acompanhar, você faz um estudo com o que está aqui, né? Com os livros da editora Grão de Bico, do Ministério Grão de Trigo. E aí você pode ir acompanhando na Bíblia e acompanhando os versículos, e aquilo ali acrescentando e crescendo, né, irmã? Na graça e no conhecimento, né? Conhecimento é você ler a palavra. Então, é um grande auxílio, gente, para você tá assim, estudando a palavra do Senhor, né? Eu quero terminar logo ele, já estou já no 2º capítulo já. Falta um pouquinho, mas ele é bem pequenininho, dá para ler logo. Tem vários outros livros, tem esse aqui também, vou mostrar aqui. É meu. Tem esse que é da missionária. Tem essa aqui também, Autoridade Espiritual, né? Também, eu tenho também um desse, eu ainda não consegui ler tudo, porque eu tenho essa mania de pegar, querer ler 2, 3 livros de uma vez só. Eu tenho esse péssimo hábito. Aí eu não acabo, aí eu nunca consigo, aí eu demoro muito de terminar por conta disso, que eu fico lendo vários livros ao mesmo tempo. Vou até me policiar a respeito disso. Termino um e depois eu pego o outro, né? E aqui, gente, esse daqui também, é edificante para a vida, vai falar da vara de Arão, sabe? Florescendo. Então, assim, tem todo um trabalhar do Senhor. E o bom é que tudo é contexto bíblico. A gente pode fazer um estudo maior a respeito, né? E acompanhar mesmo com a Bíblia. A gente vê que tem contexto, né? Não é nada, não é heresia. E esse ministério, eu louvo a Deus pelo Grão de Trigo. É um site, é uma editora, Jesus, é um ministério. É um ministério que eles fazem de vários livros. Eu tenho vários livros de lá. A gente recebe gratuitamente, a gente recebe em casa. Então eu falo porque às vezes é muito difícil, às vezes a gente quer ler, a gente quer acrescentar mais, a gente não tem condição de comprar. Ou às vezes a gente não tem o hábito, né, mesmo de ler. Então, uma dica para vocês, vão lá no site que vocês vão assim, vão conseguir fazer a inscrição de vocês. É simples, deu o endereço, CPF, rapidinho, com um mês mais ou menos, 15 dias mais ou menos, você está recebendo aí seu livro em casa. E uma das coisas que está ocorrendo muito, né, é essa, vou dizer, preguiça, né? Esse mau hábito que nós estamos agora, né, devido à internet, a gente não consegue mais parar para ler um livro. Essa correria, né, também do dia a dia. Então, é uma boa opção, né? A gente parar um pouquinho, né, para estar aprendendo mais um pouquinho, porque a gente nunca sabe tudo, né? Uma boa pedida. E incentivar, né, irmão, na leitura, porque às vezes a gente mesmo acaba tendo que se enturmar muito mais nas redes sociais para poder justamente estar acrescentando algo bom lá. Tem que se enriquecer, tem que buscar. Tem que buscar e assim, tá acrescentando algo bom, porque se eu louvo a Deus porque a gente consegue passar algo bom. E tem pessoas que só tá sendo alimentado com um bocado de besteira, um bocado de porcaria que é colocado, nada que edifica, nada que é para a glória de Deus. Então, quando a gente pode chegar, que a gente pode lançar algo que vai alcançar vidas, que vai falar de Deus e usar as redes sociais com isso, ser constante nisso para que possa alcançar a vida, minha amiga. É uma boa estratégia da gente também chegar e pegar vidas, porque pessoas precisam disso também. Às vezes a gente olha, às vezes o que me faz deixar mais firme a respeito de tudo isso é justamente a respeito dos comentários que eu recebo.
Sabe, quando aqui falando que o que foi falado, o que foi ministrado, a pessoa que esteve aqui Edificou. falou algo que acrescentou o coração, que alegrou o coração, eu digo, meu Deus, glória a Deus, aí isso que me faz, sabe, me deixa mais alegre para poder permanecer, porque não é fácil também, né? Amém, eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade. De antemão, né, se eu fiquei um pouco presa, se não... Nada, foi perfeito. Espero que tenha, né, eu tenha conseguido passar algo, né, para as pessoas e é isso, né, muito tímida. Foi eu perfeito, até falo. foi perfeito. Eu costumo, é Jesus na minha vida, porque no colégio eu não falava, né, eu fazia a parte escrita, e hoje quando eu vejo eu ministrando, falando de Jesus, é Deus mesmo. Gente, prega muito, Deus viu? Prega muito. Oh, Jesus. A pastora vai estar até, a missionária vai estar até lá no evento, né? Que eu estou fazendo lá, no meu ministério. A gente lá na igreja tá organizando um evento solidário. Solidariedade e Amor é o nome do evento, para estar arrecadando 1 quilo de alimento. A missionária vai estar lá, vai ser uma das pessoas para estar lá nos ajudando, trazendo assim a palavra do Senhor para a glória de Deus, né, irmã? Tamo junto. Foi a irmã, Deus colocou no meu coração, então louvo a Deus por esse trabalhar. Nada nunca foi, não chamei a irmã, a missionária porque eu assim, me simpatizo por ela, ou porque não, é porque é Deus, sabe? Quando Deus fala, quando Deus diz assim, ó, é Ana Cláudia, e ali eu disse, Jesus, a gente não tem conversa paralela de zap, e nada disso aí, nada disso. E normalmente eu não tenho conversa paralela com ninguém. Eu assim, também não tenho. Não tenho, eu não converso com ninguém. Quando eu vejo Deus assim, usando as pessoas lá na igreja, ou eu falo, meu Deus, o Senhor é Deus. E tem pessoas que ficam, não, ela deve ter falado, comentado. Não, nada. Eu já chamei a senhora algumas vezes para ministrar, nunca, né? A gente nunca conversou. Esses dias que a gente conversou porque eu fiz o convite para a irmã, mas é uma coisa mais... Me ligou, mas dizer assim, conversa, não tem. Só quando a irmã me convida também, né? Que a irmã me manda o zap, irmã, pode, mas assim, coisa mais difícil a gente se falar. Até mesmo por causa da correria também, isso, né? Não é nem falha a questão de mas estamos aqui, uma para, né, ajudar a outra. Missão de Jesus. Jesus, joga essa mulher na tuas mãos, Senhor. Abençoa e o nome do Senhor ela, sendo Jesus. glorificado. Porque o Senhor é bom demais. Obrigada, Jesus, por me permitir vivenciar isso na minha vida. Amém. Obrigada, minha irmã, por estar aqui. Jesus continue te abençoando, abençoando o seu lar, abençoando o seu ministério. Que a graça do Senhor possa a cada dia descer sobre a casa do pão. Jesus abençoe sua família, viu? Grandemente a sua mãe. Eu oro ao Senhor para que as forças, a energia, a saúde possa ser restaurada. Grandes são as investidas do inimigo sobre a nossa vida, né? Por conta mesmo da obra, por conta da verdade. Né? Mas Deus tem nos livrado e nos dando vitória em todas elas. Em todas as batalhas, o Senhor Deus. Ainda que a gente saia ferido da batalha, mas a gente sai vitorioso. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Para a glória de Deus, Deus é bom, Deus é fiel. Deus também continua te abençoando essa obra que Deus colocou nas tuas mãos, né? Amém. Que também é uma obra missionária. Que através desse bate-papo aqui, vidas, né, serão alcançadas, né? Eu creio. E vidas serão restauradas, né? Pessoas que eu acredito que acho que acabou, né? Ao ver, né, o que Deus faz na sua vida, na vida de muitos que vão vir aqui, eu creio que as pessoas vão se permitir, né, mais uma oportunidade, e eu creio que Jesus vai fazer a obra. Oh, Deus é bom demais. Oh, Deus fiel. Amém? Obrigada, minha irmã. Obrigada, amém, muito obrigada. A gente marcar também para a irmã vir outras vezes, a gente tem outros assuntos a abordar, né? Pra gente... Ficarei menos tensa, menos presa, nada, me soltarei mais. Nada. Foi perfeito. A irmã pode ficar em paz, porque, viu, foi muito bom. Jesus continua te abençoando. A gente marcar outras vezes, outras visitas, pra gente trazer um tema. Eu gosto muito de trazer um tema da atualidade, né? Mas como foi a nossa primeira entrevista, a irmã estava assim, né? Um pouco assim, né? Eu também acabei ficando. E aí, mas aí a gente ia abordar um tema. Eu gosto muito de trazer o tema da atualidade, sabe? Isso que vem acontecendo aqui agora, nesse momento, e a gente trazer para um contexto bíblico, né? A respeito do que está acontecendo é bíblico. A gente trazer na mensagem, a gente trazer, né? Mas trazer mesmo ali o que a palavra nos revela a respeito, né? desse acontecimento, né? Mediante a deficiência mesmo
diante do Evangelho, né? Que o nosso foco aqui é Cristo, Verdade. né? O nosso foco aqui, o nosso propósito aqui é o Senhor. Viu? Mas então É não perder a identidade, É. né? Nossa identidade cristã, né? Manter até o último custo, até a volta de Jesus, se manter firme, né? Eu costumo falar, deixa quem quiser fazer o que quiser fazer, quem não pode fazer sou eu, né? E é isso. A gente prega, né? A gente prega, a gente fala, mas só que cada um é dono de suas, né, atitudes. E nós só podemos orar, né? E orar por quem caiu, né? Orar por quem saiu, orar por quem está fazendo escândalo, né? E se possível, nem comentar. Porque é uma das coisas também que eu não gosto. A mídia, ela é bênção, mas a mídia também, infelizmente, ela consegue propagar esse lado ruim, né? Que se o irmão caiu, aí eu não tenho que compartilhar essas coisas, né? Se um pastor traiu a mulher, eu não tenho que compartilhar essas coisas, né? Eu tenho que orar. Meu papel é orar, meu papel não é compartilhar. Né? Eu acredito que isso não nos permite, como homens e mulheres de Deus, fazer parte esse sensacionalismo, né? Que fala. Não acho isso legal. Nós temos que ser crentes separados, sem mistura, ter identidade. Observar tudo e reter só o que é bom. Entender e compreender que tudo que está acontecendo não é contexto bíblico, né? É só o cumprimento da palavra, né? Se não tivesse acontecendo, dizer que Jesus é mentiroso, né? Que era a história de carochinha e que Jesus não ia voltar. Então, é necessário tudo acontecer, é lícito. Não se escandalizar com nada, irmãos, né? Se manter afastado, não propagar, né? Tem pessoas que me enviam algumas coisas e eu automaticamente deleto. E digo, irmão, não manda isso pra mim não, vá orar, né? Quem caiu, deixou de cair, né? Quem fez, deixou de fazer. Nosso papel é orar. Né? Eu não recebo nada disso. A mídia é bom para fazer isso aqui que a missionária Renata está fazendo. Amém? A mídia é bom para isso, para a gente que somos cristãos, evangélicos, né? A mídia é bom para isso, né? Para poder a gente fazer parte disso daí. Mas para poder estar... contribuindo, né, com coisas que não vai edificar, delete. Amém, gente. Obrigada por ficar aqui com a gente até agora. Jesus abençoe a vida de vocês. E para finalizar, irmão, deixa um versículo aí da parte de Deus para o nosso pod, para a galera que está nos assistindo, para a mãe, para o pai, para a criança, para os nossos amigos, para os nossos inimigos. Deixa a alma aí da parte do Senhor aí. Como eu vim aqui, né, com a responsabilidade da missionária Ana Cláudia, eu vou deixar um versículo que eu amo muito, né, que é Isaías 61, né, onde diz que o Senhor, né, Ele nos ungiu para proclamar o Evangelho, né, a restaurar, né, os cativos oprimidos, né, a libertar os presos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, que cada um de nós venhamos vivenciar e viver essa palavra de Deus nas nossas vidas. Então, glória, essa é a palavra que eu deixo. Amém, amém e amém. Gente, obrigada por ficar com a gente até agora, viu? Beijo, Jesus abençoe vocês. Tchau. Tchau.